Por que precisamos de um Salvador? A ideia de um Salvador é muitas vezes uma narrativa que aparece em diferentes contextos culturais, religiosos e sociais. Essa noção geralmente implica na necessidade de uma figura ou entidade que venha para salvar as pessoas de alguma crise, perigo ou sofrimento. Vamos explorar algumas das áreas onde essa ideia é comumente discutida. Contexto religioso. Em várias tradições religiosas, há a crença em um Salvador ou Messias que virá para libertar as pessoas de seus pecados ou sofrimentos. Por exemplo, no cristianismo, Jesus Cristo é visto como o Salvador que veio para redimir a humanidade. Contexto político-social. Em momentos de crise política, social ou econômica, as pessoas às vezes procuram líderes carismáticos ou figuras que prometem trazer mudanças positivas e alívio para os problemas enfrentados pela sociedade. Contexto pessoal. Em nível pessoal, algumas pessoas podem sentir a necessidade de um Salvador ou em suas vidas, alguém que as ajude a superar desafios, ofereça orientação ou propósito. É importante notar que a ideia de um Salvador pode variar amplamente entre diferentes culturas e crenças, e nem todos compartilham dessa perspectiva. Algumas pessoas preferem buscar soluções coletivas ou individuais para enfrentar desafios, enquanto outras podem confiar em líderes espirituais. 2. Por que precisamos sair da presença do Pai Celestial? E por que precisamos de um Salvador está relacionada a crenças e ensinamentos religiosos, especialmente dentro do contexto cristão. Vale ressaltar que diferentes tradições religiosas têm interpretações variadas dessas questões. No entanto, vou abordar a pergunta do ponto de vista cristão, que é uma das perspectivas mais comuns. De acordo com muitas tradições cristãs, a ideia é que a humanidade, representada pelos primeiros seres humanos, Adão e Eva, inicialmente vivia em comunhão direta com Deus, o Pai Celestial. No entanto, através do livre-arbítrio concedido por Deus, eles escolheram desobedecer a Deus, introduzindo o pecado no mundo. Essa desobediência resultou na separação espiritual entre a humanidade e Deus. A doutrina cristã ensina que o pecado é algo que separa as pessoas de Deus, e que todos os seres humanos, de alguma forma, pecam. A separação espiritual do Pai Celestial é vista como algo que leva à morte espiritual. Nesse contexto, surge a necessidade de um Salvador, que é Jesus Cristo na tradição cristã. A crença cristã é que Jesus Cristo veio ao mundo para reconciliar a humanidade com Deus. Ele é considerado o Salvador que oferece a redenção e a salvação, proporcionando uma maneira de superar a separação causada pelo pecado. Os cristãos acreditam que a morte e ressurreição de Jesus Cristo são fundamentais para essa reconciliação e para a possibilidade de vida eterna na presença do Pai Celestial. Vale mencionar que diferentes correntes do cristianismo podem enfatizar diferentes aspectos dessas doutrinas. Em resumo, de acordo com a perspectiva cristã, a necessidade de sair da presença do Pai Celestial e a necessidade de um Salvador estão relacionadas à crença na queda da humanidade devido ao pecado e à busca por reconciliação e salvação através de Jesus Cristo. Para responder a essas perguntas, é importante considerar a perspectiva das Escrituras Sagradas cristãs, como a Bíblia, e do Livro de Mórmon, que são considerados sagrados por membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Vou fornecer uma breve estrutura dessa ideia, da necessidade de um Salvador, conforme apresentado nessas fontes. No contexto bíblico, a necessidade de um Salvador remonta à história de Adão e Eva no Jardim do Éden. Após a queda da humanidade devido à transgressão, Deus prometeu um Redentor que iria esmagar a cabeça da serpente, Gênesis 3:15. Ao longo do Antigo Testamento, profetas e escrituras continuaram a apontar para a vinda de um Messias Salvador que libertaria a humanidade da escravidão do pecado e da morte. O Livro de Mórmon, segundo o relato, começa com a história de uma família judaica que foi conduzida por Deus para fora de Jerusalém por volta de 600 a.C. Eles viajaram para o continente americano, onde estabeleceram uma civilização. Os registros dessas pessoas foram preservados e compilados em um registro conhecido como o Livro de Mórmon. O início deste livro também aborda a necessidade de um Salvador. Todos os homens tornam-se sujeitos a Cristo. 2 Nef. 9:05, ecoando a promessa de redenção encontrada na Bíblia. Ao longo da Bíblia, encontramos relatos de como a humanidade continuou a pecar e se afastar de Deus, apesar das tentativas de reconciliação através da lei e dos sacrifícios. Os profetas proclamavam a necessidade de arrependimento e fé em um Redentor que viria para salvar a humanidade. No Livro de Mórmon, os profetas também ensinam sobre a necessidade de um Salvador.
Eles predizem a vinda de Jesus Cristo e ensinam os princípios de arrependimento e fé nele como o único meio de salvação. Tanto na Bíblia quanto no livro de Mórmon, vemos o cumprimento das profecias sobre a vinda do Salvador. Jesus Cristo é apresentado como o Messias prometido, o Filho de Deus que veio à Terra para redimir a humanidade por meio de seu sacrifício expiatório. Ele ensinou o Evangelho, realizou milagres e estabeleceu a base para a salvação de todos os que o seguem. O fim dessa narrativa é a promessa da vida eterna para aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu Salvador e seguem seus ensinamentos. Tanto na Bíblia quanto no livro de Mórmon, há uma ênfase na importância da fé, arrependimento, batismo e obediência aos mandamentos de Deus como o caminho para alcançar a salvação e a vida eterna em sua presença. Em resumo, tanto a Bíblia quanto o livro de Mórmon ensinam sobre a necessidade de um Salvador para redimir a humanidade do pecado e da morte. Jesus Cristo é apresentado como esse Salvador, cujo sacrifício expiatório oferece a todos a oportunidade de arrependimento, perdão e vida eterna. Essas escrituras sagradas destacam a importância da fé nele e da obediência aos seus mandamentos como o caminho para alcançar a salvação. Ambos os ensinamentos ressaltam a importância da liberdade individual na busca da verdade espiritual, enquanto também destacam a necessidade de buscar orientação divina através das fontes autorizadas em cada tradição religiosa.